Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual da FECOV, né? Mais uma reunião em que, mesmo longe, estamos pertos em pensamento, pertos em vibrações. E hoje a nossa expositora da noite é a nossa Divina Assis, que vai falar para a gente sobre o culto do Evangelho no lar, né? Então, antes, a gente vai começar aqui a nossa reunião de hoje, fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Saiu a lição 88. Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sobre o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho da retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho astológico é profundamente expressivo. No lar onde existia uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Então, essa lição de hoje, a número 88, vai ficar para a nossa reflexão. A gente vai pedir aos irmãos para que elevem os seus pensamentos ao nosso mestre amado Jesus, agradecendo a Ele mais uma vez a oportunidade que estamos tendo deste aprendizado, desse estudo dessa noite, pedindo, Mestre, que continue nos abençoando, nos direcionando em nossa caminhada e que nos esclareça cada vez mais para que possamos buscar o caminho do bem, o caminho da nossa evolução moral. Pedimos, Mestre, que direcione os trabalhos da nossa Casa FECOV hoje, que estão acontecendo nesse momento, e todas as demais casas espíritas que estão tendo estudos e trabalhos mediúnicos. Pedimos também pela nossa expositora da noite, a nossa divina, para que ela possa estar nos passando o seu estudo, as suas informações com clareza e objetividade, que é um tema muito importante, um tema que com certeza iremos aprender hoje e praticá-los no amanhã. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, a gente vai adotar aquela mesma esquema que estão sendo feitos. Os irmãos, se quiserem fazer as perguntas, é só colocar no chat e a gente, dentro do estudo, a gente vai vendo com a divina disponibilidade, ou no momento do estudo, de estar fazendo essas perguntas, ou se deixamos tudo para o final. Então, é só colocar as perguntas aí que a gente vai depois passando para ela, ok? Então, a gente agradece a presença de todos. Divina, minha irmã querida, o estudo é todo seu, a palavra é toda sua. Bom estudo. Muito obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus nos alcance em mais esse momento de reflexões acerca das orientações trazidas por essa doutrina tão querida, para que os nossos dias, para que a nossa vida seja mais amena, seja mais tranquila, principalmente nesses momentos atuais, onde a dor, a preocupação, a insegurança, o medo povoam os corações, povoam os lares, não só aqui do Brasil, mas de todo o mundo, de todo o nosso planeta Terra. Existem momentos na nossa vida em que a gente busca desesperadamente, às vezes, um remédio para a cura das nossas mazelas, cura das nossas enfermidades. E nós estamos hoje vivenciando a busca incessante pela cura de uma enfermidade que assola toda a Terra e também de uma vacina como um instrumento profilático para evitar a contaminação dessa enfermidade tão dolorosa que tem ceifado vidas. Nós temos, junto a nós, já por mais de 2000 anos, uma vacina que nos coloca imunes a muitas dores e muitos sofrimentos, muitas preocupações, muitas angústias. Essa vacina, ela tem validade permanente, mas ela tem que ser renovada semanalmente. E quando a gente utiliza esse recurso, essa vacina, nós ficamos realmente protegidos, amparados por tantos companheiros que nos socorrem, que nos orientam, que nos dão todo o amparo necessário diante das lutas, que muitas delas, apesar de vivenciá-las, nós vamos passar de forma mais tranquila, mais serena, ou quiçá nem passaremos, porque essa vacina ela é bastante eficaz. Nós estamos falando da prática do culto do Evangelho no lar. Vamos discorrer sobre eles. Se alguém tiver alguma dúvida, mande aí para o Rodrigo as perguntas, para que a gente, dentro das nossas capacidades, né, a gente possa responder. Se não soubermos, nós vamos perguntar para os universitários, não é verdade? E todos nós sairemos daqui com essa certeza absoluta de que temos ao nosso alcance um recurso que é milenar, que nem fomos nós que inventamos, né? Não é uma prática da doutrina, mas não é uma invenção da doutrina, que é o culto do Evangelho no lar. Então, nós vamos aqui tentar entender até mesmo por que tem essa descrição, esse título, né? De culto do Evangelho no lar. Por que culto? Por que não seria uma reunião, um encontro, né? Uma palestra? Por que culto? Então, nós vamos buscar aí o significado da palavra para entender a profundidade dela e por que ela se aplica a essa prática. Então, nós temos que culto é homenagem de caráter religioso àquilo que se considera como divino ou sagrado. É um conjunto de atitudes,
Sejam essas atitudes oração, estudo, meditação e outros, né? E ritos. Então, um conjunto de atitudes e ritos pelos quais nós nos voltamos para uma divindade. É uma prática, portanto, que obedece método e disciplina. Então, culto é essa homenagem, né? Esse conjunto de atitudes que busca nos levar e nos conectar com o divino, com o sagrado, nesse caso aí com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. E essa prática, ela obedece método e disciplina. Por isso que é um culto. Então, a gente fala, por exemplo, de um culto numa igreja, ele vai acontecer determinados dias e determinadas horas, obedecendo toda uma orientação, todo um roteiro para que ele possa ser considerado um culto. E ele sempre é direcionado ao divino, ao sagrado, e ele tem esse caráter religioso, independente da religião. E evangelho? O que é o evangelho? O evangelho nada mais é do que o conjunto dos ensinamentos de Jesus. No nosso caso aqui, o evangelho, segundo o Espiritismo, segue alguns ensinamentos que estão no conjunto do Novo Testamento, ensinado por Jesus. Não escrito por ele, porque foram os evangelistas que escreveram, mas ensinado por Jesus. Todas as orientações ali trazidas, né, são ensinados por ele e aqueles outros, conforme Paulo, Timóteo e outros, João, foram embasados nos ensinamentos de Jesus. Então, o Evangelho, para nós cristãos, é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. E lar? O que é um lar? Um lar, nós podemos conceituar como sendo uma casa de habitação, um domicílio familiar. Mas, para nós, espíritas, ela vai muito além disso, muito além das quatro paredes que abriga uma família. Para nós espíritas, o lar não é somente essa moradia de corpos, mas, acima de tudo, é a residência das almas que se juntam numa programação reencarnatória para dar seguimento a um propósito de evolução, um propósito de progresso espiritual. Então, lar é esse conjunto, né? É esse domicílio que abrigam as pessoas que têm, na sua programação reencarnatória, uma necessidade de uma convivência, sejam esses laços consanguíneos ou não, mas buscando objetivos comuns. Então, segundo os nossos irmãos espirituais, é a moradia de almas, residência de almas. E como tal, esse lar, ele tem que se transformar num santuário doméstico, que vai permitir a essas criaturas que ali coabitam, que elas possam buscar a oração como uma prática constante para ele se transformar num santuário e também elevar, modificar, purificar, sublimar os seus sentimentos, convertendo esses sentimentos elevados em um campo sublime das mais belas e das mais puras florações, onde nós vamos ali estabelecer a possibilidade de colheitas espirituais, né, num progresso e numa evolução continuada. Então, esse lar, ele é considerado o coração do organismo social. Se o lar não tem equilíbrio, não tem harmonia, não não cumpre a sua função para o qual ele existe, toda a sociedade vai estar adoecida, vai estar acometida de dificuldades nas mais diversas áreas, nas mais diversas
nos mais diversos segmentos sociais. Então, é lá no lar, né, junto aos nossos entes queridos, dentro da nossa casa, que começa a nossa missão, segundo Sheila, né, nos fala no livro Luz no Lar, no capítulo 9, ela fala que em casa começa a nossa missão. Então, se a gente tem uma missão, seja ela qual for, junto à sociedade, é no lar que ela começa, é em casa que ela se inicia. Então, o culto do evangelho no lar é essa homenagem, esse conjunto de recursos, esse ritual, obedecendo método e disciplina, onde a gente busca entender, estudar o conjunto dos ensinamentos de Jesus, através dele, aplicar na nossa vida, promovendo, então, a nossa modificação, saneando o nosso espírito, saneando a nossa alma. Então, onde que a gente vai fazer isso? Lá nesse local onde essas almas se encontram. Então, culto do Evangelho no lar. Ah, divina, esse lar tem que ser a casa? Não, propriamente dito. Pode ser naquele local onde as pessoas que se agrupam formando um grupamento familiar se reúnam rotineiramente, né? Ele tem que ser feito sempre no mesmo local, de preferência no local de habitação, onde a gente se coabita. Ah, é num sítio? Então vai ser lá. É numa fazenda? Também vai ser lá. Esporadicamente, ele pode ser realizado em outros locais? Sim, desde que essas almas estejam unidas, estejam juntas, estejam ali convivendo. Ah, viajamos, fomos para um hotel, estamos reunidos ali, podemos fazer o culto do Evangelho? Sim, porque é considerado, para essa prática, o lar, o conjunto onde essas almas estão reunidas. Então, o que importa não é o local. Lógico que o local é muito importante. Lógico que o local ele tem que estar amparado e protegido. Mas se eu estiver fora, onde eu estiver junto com os meus, e se eu fizer a prática do culto naquele dia, aquele lar, por tabela, ele vai estar amparado, porque é ali que eu vou ficar a maior parte do tempo, lar casa, né? A minha casa, nesse caso. Então, para a gente dar continuidade aqui, esse culto, ele precisa de um conjunto de atitudes. Ele precisa de um roteiro, ele precisa de disciplina, ele precisa de entendimento das pessoas que ali estão, para que ele realmente seja um culto. Aí alguém poderá dizer assim, ah, mas na minha casa só eu acredito em Deus, ou só eu professo uma religião, e nós não estamos falando aqui de doutrina espírita, só eu que tenho preocupação com o crescimento espiritual, então eu não posso fazer o culto. Aí eu vou dizer para vocês que pode sim. Porque Jesus nos garantiu o seguinte: onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estaria. E ele estando, os espíritos afins, os espíritos superiores, que seguem as orientações de Jesus, também estarão. Então, se estarei eu, com certeza o meu anjo protetor estará junto a mim, já somos 2. Outros espíritos afins que queiram se juntar para poder aprender, para poder orientar, para poder aproveitar aqueles momentos ali de oração, de reflexão, também se juntarão a mim, seremos mais. Talvez seremos incontáveis espíritos ali reunidos com um único objetivo. Então, o fato de não estarmos sendo acompanhados pelos nossos entes queridos não nos isenta, né? E nem nos permite trazer como desculpa essa dificuldade para a não realização do culto do Evangelho no lar. Porque, né, como ele disse, onde estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Isso está lá em Mateus, né? Mateus 18, item 20. Então,
para que a gente possa obedecer esse método, esses roteiros, a gente precisa, como é uma prática religiosa, estarmos ali buscando obras de cunho religioso, evangélico, doutrinário, para que a gente possa, então, estudar e obedecer esse método. Então, o que é estudar? Estudar é um ato, um processo de buscar conhecimento através da aplicação da nossa inteligência. Ou seja, estimular a nossa inteligência através de recursos para compreender algo que é desconhecido de nós, ou que a gente tem, se não é totalmente desconhecido, que a gente tenha pouco conhecimento, não é? Então, estudar é isso, é a aplicação do nosso esforço, utilizando a nossa inteligência para compreender algo que não é do nosso domínio, não é do nosso conhecimento pleno, ou é do nosso pouco conhecimento. E esse conhecimento nós vamos adquirindo à custa de aplicarmos essa inteligência sobre um determinado assunto, uma determinada matéria. Nesse caso aqui, qual que seria o nosso assunto principal? Que a gente precisaria aprender e que o Evangelho nos faculta. Acima de tudo, as leis de Deus. As leis de Deus que a gente não conhece, não tem plena vivência, apesar delas estarem escritas na nossa consciência, como nos dizem os Espíritos, uma das perguntas que Kardec formulou para eles. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Eles respondem na nossa consciência. Então, no íntimo, nós as temos em nós, mas nós precisamos fazer com que elas saiam de dentro de nós. A nossa inteligência possa entendê-las, compreendê-las, para podermos aplicá-las. Porque a dor, as dificuldades, a angústia, o sofrimento, é por desconhecimento dessa lei que a gente ignora. Ela está escrita lá, mas a gente não a traz para a vivência, para o entendimento, para a compreensão. E, consequentemente, a falta dessa compreensão das leis de Deus gera em nós atitudes, comportamentos, sentimentos que nos adoecem. E, ao nos adoecer espiritualmente, provoca em nós dores, e essas dores nos levam aos sofrimentos das mais diversas ordens, porque a gente desconhece. Então, nós precisamos, para o culto, entender as leis de Deus, estudar as leis de Deus, à luz de uma doutrina que possa nos esclarecer, nos dar uma visão ampla, clara, objetiva, cristalina dessas leis, para que, entendendo essas leis dessa forma, nós possamos, então, começar a mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos sentimentos, alterar as nossas emoções e, com isso, equilibrarmos as nossas vidas. E fazermos isso em família, fazermos isso no nosso lar, é lançar luzes, é apaziguar dores, é sanear todas aquelas consciências que convivem conosco ali. Bom, o estudo do Evangelho no Lar, então, é essa reunião em família. E ele deve ser feito num determinado dia, numa determinada hora. Um dia da semana, numa determinada hora, nós vamos tirar para ali no ambiente em comum podermos trocar ideias, aprofundar estudos, fazermos uma análise segundo o nosso entendimento dos ensinamentos cristãos e aplicar esses ensinamentos em nosso próprio proveito, né, buscando o equilíbrio, tanto nosso, quanto dos nossos entes queridos, quanto da ambientação fluídica ou energética do nosso lar, daquele ambiente em que a gente coabita com os nossos companheiros.
E essa prática, esse culto, ela não é uma inovação, não é algo novo, como eu disse anteriormente, já há 2000 anos, ou há mais de 2000 anos, ela já é uma prática conhecida, né? Não é uma inovação, não é algo novo, não é uma invenção da doutrina espírita, né? Ela é plenamente e amplamente adotada, praticada, implantada, alicerçada nas casas espíritas, para que os seus seguidores possam ter essa prática, vivenciar essa oportunidade, né, de fazer esse culto. Então, é uma prática que nós somos adeptos do espiritismo adotamos, né, mas é uma prática antiga dos cristãos. Ela se iniciou lá na casa de Pedro, né, de Simão Pedro, quando Jesus ainda partilhava com eles, familhava com eles, então, lá em Cafarnaum, quando Jesus se reunia com os apóstolos e seus seguidores, vem na casa de Simão Pedro, eles essa prática, vivenciar eles não adotamos, né? Mas é uma. Então, não é uma invenção do Espiritismo, e nem é nenhuma, como eu disse, nenhuma inovação, não é algo novo, bastante antigo. E é uma necessidade, né, em toda parte, onde o cristianismo lance raízes para o aperfeiçoamento e sublimação. Quem nos diz dessa necessidade é Emmanuel, lá no livro Luz no Lar, no capítulo 1. Ele fala: a prática do culto do evangelho no lar é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Ou seja, não é uma prática pura e simplesmente da doutrina espírita. Nós somos mais disciplinados, vamos dizer assim, mais metódicos nessa prática, né? Mas várias outras religiões de cunho cristão a praticam e vocês vão ver que são luzes nas nossas vidas. Bom, então o culto do Evangelho no lar, ele é ao mesmo tempo um encontro fraternal, né? Do qual a família participa, mas, e a gente está falando aí da família física, da família carnal, dos encarnados, mas também participam dele espíritos familiares. Então, quando a gente institui o culto do Evangelho no lar na nossa casa, nós vamos estar recebendo ali, naquele dia, naquela hora, a visita dos nossos espíritos familiares, aqueles que já desencarnaram antes de nós, os nossos avós, bisavós, tios, pessoas amigas, né, que têm afinidade conosco, que têm um carinho conosco, eles comparecem ao nosso culto no lar. E outros espíritos também que têm interesse no progresso moral e que têm interesse naquele grupamento familiar, porque a gente não pode perder de vista que a nossa família espiritual é muito vasta, é muito grande. Às vezes, eles não criaram um vínculo familiar consanguíneo conosco nesta encarnação. Mas nós já pertencemos aos seus grupamentos familiares, ou eles pertenceram ao nosso em outras reencarnações. Estão no plano físico por vários motivos. Sejam porque já conseguiram avançar à nossa frente, estão em trabalhos espirituais, sejam porque estão lá aguardando um momento propício para a reencarnação, né, continuando o seu aprendizado e as suas experiências, mas estão no plano espiritual. Mas com isso não deixam de ser nossos amigos, nossos parentes, nossos espíritos afins. Então, quando a gente se encontra durante esses momentos semanalmente para um estudo, eles também estarão comparecendo ali. Daí a gente depois, lá no final, nós vamos falar de termos o cuidado de mantermos dia e horário, sem ficar mudando, né, fazendo a cada dia, numa hora diferente, porque esses espíritos, eles têm uma disciplina rígida, então eles reservam aquele dia, aquela hora para comparecerem ali no nosso culto, participarem conosco, nos dão intuições, nos orientam muitas vezes, nos dão
aquela clareza para entender aquela passagem evangélica que a gente fala, nossa, eu nem tinha pensado nisso antes, eu já li essa passagem aqui diversas vezes, e essa agora está me ocorrendo esse outro entendimento, essa outra interpretação. De repente, são sugestões desses amigos que já avançaram no conhecimento e que estão trazendo para nós esse entendimento. Então, são esses companheiros que vêm também para aprender. Quantos não tiveram a oportunidade que às vezes nós estamos tendo agora, de estudarmos mais profundamente o Espiritismo, o Evangelho, de termos um entendimento das leis de Deus, de estarmos nos esforçando por colocá-los em prática. Esses companheiros não tiveram por diversos motivos, ou tiveram e negligenciaram, né, como nós muitas das vezes fazemos, e eles têm a oportunidade, a equipe espiritual que é responsável pelo culto, a gente vai falar dela, vão trazer a equipe vai trazer esses companheiros que buscam, junto de nós, aproveitar esses momentos de reflexões, de discussões, de análise, né, para poder aprender conosco. Então, nós estaremos aprendendo, estaremos dando a oportunidade de outros companheiros aprenderem. Estamos aproveitando as luzes que são lançadas no nosso entendimento pelos mais avançados e dando a eles a oportunidade de um trabalho, porque no plano espiritual os espíritos não ficam sem trabalho, se ocupam o tempo inteiro e às vezes tem como missão trazer para nós no culto do Evangelho no lar luzes, lançar luzes ao entendimento daquilo que nós estamos ali estudando. E eu disse que quando a gente institui o culto do Evangelho, a gente implanta o culto do Evangelho, assim como nós temos os nossos anjos da guarda que nos acompanham, desde que a gente está no plano espiritual e continuam nos acompanhando, os nossos lares também têm os seus anjos da guarda. Aqueles espíritos que cuidam do nosso lar, que têm a missão de proteger, de amparar o nosso lar. Então, se a gente não tem uma prática salutar como esta, esses espíritos eles ficam muito desamparados, eles ficam muito sobrecarregados para poder cuidar do nosso lar. Aí, quando a gente implanta o culto, a equipe espiritual, que é maravilhosa, que cuida de nós, os espíritos benevolentes, eles determinam uma equipe espiritual para fazer o acompanhamento do nosso culto. Então, além dos nossos anjos da guarda pessoais, do anjo da guarda do nosso lar, nós vamos ter uma equipe escalada para naquele dia, naquela hora, estar ali, coordenando aquele trabalho, fazendo com que a gente tenha uma leitura de acordo com a necessidade que se fez presente durante a semana, né, para atender às nossas necessidades ali, uma orientação segura. Essa equipe espiritual vai cuidar de proteger o nosso lar para que ele não seja, como é que eu diria, não receba a investida de espíritos que queiram nos prejudicar, trazer tumulto, trazer dificuldades para nós, porque os espíritos, eles pululam, eles nos acompanham, eles nos observam o tempo inteiro, e a gente sofre a influência desses espíritos o tempo todo. Mas quando a gente tem a prática do culto no lar, essa equipe fica responsável pela segurança do nosso lar. E aí vai evitar que esses espíritos adentrem ao nosso ambiente para provocar distúrbio, dificultar mesmo, a gente vai ver aqui alguns acontecimentos que podem dificultar a prática do culto. Muitas dessas dificuldades, elas são mobilizadas por esses companheiros, que não querem que a gente tenha paz. Nossos inimigos pessoais, os inimigos da família, os inimigos da casa, né, do lar, os inimigos da própria causa do cristianismo, que não querem que mais luzes sejam lançadas sobre os nossos entendimentos, então eles querem dificultar o acesso de espíritos benevolentes, de espíritos que queiram aprender, e bem como a nossa iluminação particular, né? E o equilíbrio do lar. Então, às vezes, eles querem fazer tumulto,
elementos dificultadores para aquele trabalho. Essa equipe espiritual fica sempre a postos, né? Ali aguardando o momento próprio e protegendo o nosso lar para que o culto possa se transcorrer com harmonia, com equilíbrio, trazendo para nós os ensinamentos que todos nós precisamos. Então, vejam vocês que, ainda que fosse nós estaríamos acompanhados desse número imenso de espíritos. Então, a desculpa de meu marido não me acompanha, meus filhos não querem participar, meus irmãos também não, seja lá quem for, pai, mãe, não é uma desculpa aceitável para que a gente não possa trazer essa luz para dentro do nosso lar, né? Então, esse culto, ele é um canal de comunicação direta, né? Com Jesus e com os bons espíritos, estabelecendo uma sintonia que vai prevalecer durante o decorrer de toda a semana. Então, a gente tira um dia, um determinado horário, alguns minutos, que a gente vai ver que não são tantos assim, e esse canal que a gente estabelece ali, que a gente abre essa sintonia, abre essa ligação, essa conexão com Jesus e com esses espíritos naquele dia, vai nos sustentar durante o decorrer de toda a semana. Por isso que lá no princípio eu disse, é uma vacina, é uma medicação que a gente toma semanalmente. Nós vamos estar protegidos e amparados por uma semana, porque a gente vai estabelecer esse contato, a gente vai trazer essa imunidade espiritual e moral para nós e para todos aqueles que ali se beneficiam durante o decorrer da semana. Ah, Divino, você falou que eu posso participar sozinha, ninguém participa, então só eu vou estar amparado? Eu vou estar mais amparado, vou estar mais protegido, vou estar mais conectado, mas todos vão se beneficiar, todos na casa vão se beneficiar. Aqueles tumultos, aquelas discussões, aquelas brigas, aqueles problemas de viciações, influência espiritual negativa, né? Doenças que às vezes não têm um diagnóstico pré-definido ou já definido, muitos deles vão desaparecer. A paz, a calma, a tolerância vai se estabelecendo no lar. Por quê? Aquele lar tem uma luz espiritual que o ilumina e que o torna como um foco de proteção dos espíritos superiores. Numa das obras do André Luiz, ele fala o seguinte, que o lar, a casa onde se pratica o culto do Evangelho no lar, ela é visível pelos espíritos de longe, porque a luz ali em cima dele tem uma luz imensa. Não importa que seja praticado por todos, o ideal seria, né, que todos participassem, ou por um apenas. Mas se essa luz se acende e ela permanece acesa com essa prática semanal, essa luz se intensifica cada vez mais e é observada de longe. E os espíritos têm aquele lar como uma referência para os seus trabalhos, diante da necessidade de socorrer espíritos necessitados, de trazer um socorro caso haja algum distúrbio durante a semana. Então, eu fico imaginando que é como se fosse um satélite, né? Nos vendo lá de cima e nos identificando através de uma luz brilhante sobre o nosso lar, e ali eles sabem, ó, nós podemos contar com aquele pouso de socorro ali, caso... É uma coisa assim, maravilhosa, entende? A gente começa a praticar e a gente começa a sentir os efeitos dessa prática de uma forma assim, muito evidente. Tem que experimentar para ver. E aí a gente ouve Jesus falando assim, eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, me toque abrir a porta, eu vou ficarei com ele. Ou seja, eu vou me saciar de ele. Então, Jesus está
falar com o espírito, para que ele abra essa possibilidade dele estar mesmo convivendo conosco. Diva, Pois não. Diva, seu áudio. Olha se o microfone está dentro do coisa, o microfone só está dentro do. Tá, o áudio ficou ruim. Ficou ruim? Olha aí como é que ficou. Agora, não, agora melhorou. Melhorou? Sua voz estava sumindo. Melhorou. Ah, tá. Só aproveitar que nós paramos aqui, tem uma perguntinha aqui. É o seguinte. Se alguém quiser Pergunta que da eu repita Marlene Vidal. esse pedacinho que ficou ruim aí, se alguém quiser que eu repita, se você quiser que eu repita, eu repito. Tá, tipo, talvez fosse interessante repetir aquela que você falou, porque sumiu um pouco a voz mesmo. A Marli está perguntando aqui para você o seguinte: se precisarmos mudar o horário e o dia, eu faço uma prece avisando? Caso seja Ela necessário. quer mudar o dia do culto. Como é que ela faz para poder avisar a espiritualidade? Sim. Tá boa a voz agora? Tá Tá chegando a voz? boa. Beleza. Se nós Tá chegando. Se nós precisarmos, por algum motivo, trocarmos dia e hora, e isso não seja rotineiro, né? Porque senão a espiritualidade vai ficar tonta. A gente, num culto anterior à mudança, a gente faz a prece, comunica, né, aos espíritos que o culto, por motivo tal, vai ser mudado de dia e de horário. E aí eles também vão fazer toda essa movimentação de transferência da equipe para que naquele dia e naquela hora estejam todos apostos lá para a continuidade do trabalho. O que não pode acontecer é a gente não ter essa disciplina do dia e da hora. E cada dia fazermos num dia diferente, cada semana fazermos um dia diferente, num horário diferente, sem essa disciplina, porque senão eu não vou poder contar com a presença desses companheiros aí que sustentam o nosso culto, porque os espíritos, eles têm trabalho o tempo inteiro, então eles têm compromissos, né? Então eles têm que se reajustar. Tanto que a gente tem notícia de que alguns espíritos que já têm compromisso em outro dia, em outra hora, não podem acompanhar o nosso culto. Os coordenadores do trabalho na espiritualidade buscam outros companheiros para fazer frente àqueles que não podem seguir conosco para o novo dia e a nova hora. Será que eu respondi? Será que ficou claro? Eu acho que ficou, viu? Ficou? Acho que ficou claro. Ficou. Se tiver Se tiver mais alguma dúvidas, pergunta aqui, eu te falo. tá ótimo. Obrigada. Então, o que eu vou voltar aqui um pouquinho naquilo que eu estava falando, que nesse canal de comunicação com Jesus e com a sintonia com os bons espíritos, é bom que a gente ouça o que ele fala lá no Apocalipse 3:20. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando a gente abre as portas das nossas casas, né, do nosso lar, para o estudo do Evangelho no lar, é como se nós estivéssemos atendendo esse convite de Jesus, a esse bater na nossa porta espiritual, bater na porta do nosso coração, bater na porta do nosso lar físico e dizer: olha, eu estou aqui. E se você me abrigar, abrir essa porta, me receber, me abrigar, eu vou entrar, vou cear e vou permanecer com você ao longo aí de toda a sua vida, de toda a sua estrutura reencarnatória, de toda essa vida nova, né, que a gente está vivenciando, porque quando a gente começa o estudo do culto no lar, a implantação do culto do lar na nossa vida, na nossa família, é como se a gente estivesse renascendo familiarmente falando. Então, todas aquelas dificuldades, elas vão diminuindo e, na maioria das vezes, elas até desaparecem. Porque, como eu disse,
nós recebemos muitas influências negativas, não é? Muitas. E esses espíritos inferiores, eles não sintonizam com a nova vibração que passa a prevalecer no nosso ambiente familiar. Então, o Richard Simonetti fala o seguinte a respeito disso: o estudo do Evangelho no lar abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais, da mesma forma que nós abrimos também a oportunidade para desentendimentos, brigas e xingamentos. E esses favorecem o assalto das sombras. Então, da mesma forma que a gente se desentende, que a gente briga, que a gente xinga, e essas atitudes abrem brecha para o assalto dos irmãozinhos infelizes, que vão trazer para nosso lar um ambiente de tristeza, de sofrimento, de sombras, o Evangelho no lar abre as portas para os benefícios espirituais. Então, se a gente quiser ter paz no lar, e muitos de nós, às vezes, buscamos as casas espíritas, as igrejas, né? Pedindo paz para o lar, vamos trazer Jesus para dentro desse lar. Vamos trazer os espíritos superiores para dentro do nosso lar. Porque no momento em que a gente fizer isso através da implantação verdadeira desse estudo sincero, dessa prece que a gente vai falar dela, nós teremos bastante recursos para lançar luzes e espantar esses espíritos. Então, nós vamos atrair esses bons espíritos e vamos afastar ou esclarecer aqueles que querem trazer tumulto. Porque muitas das vezes a gente vai cativar esses espíritos e eles vão aprender conosco e vão deixar de ser maus, deixar de ser espíritos tão inferiores assim e vão buscar uma nova trilha para suas vidas. O estudo do Evangelho nos lar, ele vai nos conduzir a uma compreensão racional dos ensinamentos de Jesus e vai nos levar a esclarecimento e a aceitação de tê-los como um roteiro seguro para as nossas vidas. Ele também vai nos ajudar a superar as dificuldades no lar, bem como fora dele, acendendo em nós uma luz de compreensão e de paciência. Então, a gente também vai aprender a vivenciar a paciência, a compreensão, a tolerância, a paz, até fora do nosso lar. Porque eu sou lá fora, normalmente, aquilo que eu vivencio dentro do meu lar. O culto vai ajudar a modificar o padrão vibratório dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, desanuviando as nossas mentes congestionadas das criações inferiores, e vai também alterar e modificar os agentes de enfermidades e desequilíbrios. Vai nos ajudar a formar defesas magnéticas em todo o grupo familiar, inclusive alcançando a vizinhança, os visitantes, as visitas que chegam ao nosso lar, porque nós vamos impregnar esse ambiente de energias espirituais positivas. E essas energias vão desestimular ou desfazer qualquer ação maléfica. O culto é uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todos, tão logo ele seja instalado e realizado com determinação e disciplina. Então, com Jesus no lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz que todos nós buscamos. Bom, e como é feito, então, o culto, que a gente já está no finalzinho, né, Rodrigo? Como é feito, então, esse culto? Ela deve ser dirigida por um membro da família ou pela pessoa que tiver mais conhecimento doutrinário, alguém que tenha um pouco mais de autoridade moral dentro do lar, que vai estimular a participação de todos. Estimular. Prestem atenção, estimular e não obrigar. Né? Nós vamos conquistar as pessoas estimulando a participação e não obrigando. Se a pessoa não quiser, não devemos obrigá-la. E conduzir as explicações ao nível do entendimento prático dos presentes. É uma explicação simples daquilo que entendeu, né? Sem muito aprofundamento, porque a maioria de nós ainda não temos um conhecimento pleno desses ensinamentos. Para isso, a gente vai poder usar o livro
o Evangelho segundo o Espiritismo, mas podemos usar também outras obras, como essa que você leu aí no início da reunião, que é o Vinha de Luz, pode usar o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, ou seja, alguma outra obra que tenha cunho doutrinário ou evangélico. Se tiver criança, trazer também alguma leitura mais voltada para o entendimento da criança, mas cuja ideia central, cujos conceitos sejam também no mesmo nível de elevação espiritual, mas lições ou histórias que elas possam entender qual que é a moral daquele conhecimento que está sendo trazido ali. Então, nós já falamos que para isso nós precisamos de um dia e horário pré-definidos, não precisa ser um horário muito grande, 30 minutos, 20, 30 minutos, não deve passar de 1 hora. Então, é entre 20 minutos a 1 hora o período para a prática do Evangelho. Nós vamos sempre iniciar com uma prece, que pode ser espontânea, trazida, né, pelo coração, pela nossa mente. Na hora de fazermos essa prece, vamos colocar ali na mesa uma jarra com água, pedir aos espíritos benfeitores para magnetizar essa água, que ela seja um recurso para o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Ao final do nosso culto, nós vamos tomar cada um pouquinho daquela água. Em sobrando, a gente coloca no filtro ou na jarra, né, de uso comum, para que todos possam se beneficiar dela. Aí é feita, então, a leitura, que pode ser por acaso, ou se a gente quiser também, pode ser programada, né, na sequência do Evangelho para o entendimento. Podemos pegar o Evangelho e a cada dia ler um pequeno trecho, não precisa ser um trecho grande, mas a gente tem que fechar uma ideia para que a ideia ela possa ter coerência, né? Então a gente precisa fechar um item, por exemplo, não precisa ser o capítulo inteiro. Faça a leitura, faça os comentários sobre aquilo que a gente entendeu, né? Sobre aquilo que o Evangelho quis dizer para a gente, aquele texto quis nos ensinar, e buscar aplicar aquilo aos ensinamentos da nossa vida. Gente, parece que a conexão da Divina caiu. Vamos tentar estabelecê-la aqui de novo, para ver se dá certinho. Ver se eu consigo conversar com ela aqui. Espera só um minutinho.
Parece que a Divina ficou sem. Parece que ficou sem energia, alguma coisa assim. Parece que se acabou a bateria, alguma coisa assim. Ela tá. Tô nem conseguindo nenhum contato com ela por telefone, gente. Então vamos ver se ela vai. Esperar um minutinho, ver se ela volta aqui. Para a gente continuar aqui a terminar, né? Finalizar o estudo dela. É. Gente, nós vamos então fazer o encerramento da reunião, né? Porque parece que a Divina não vai conseguir entrar ainda. Não estou conseguindo nenhum contato com ela por telefone. O telefone já chamou e ninguém atendeu para ver o que aconteceu. No WhatsApp ela não está conectada. Não sei se ela ficou sem internet, o que foi lá. Se aconteceu alguma coisa que desligou a internet. Só ver só a mensagem aqui, gente, só um minutinho. A Divina tá voltando, gente. Aguenta só um minutinho, que acabou a energia lá na casa dela. Ela tá voltando aqui, ó. Acabou a energia. O pacote, Tá de volta. o pacote de dados não contempla isso aqui, não, né? É energia diferente, né? A pacote não sustentou, não. É a outra que sustenta, né? Acabou a energia. Perdão aí, pessoal. Acabou geral aqui a energia. Mas eu dizia o seguinte: são os contratempos que, às vezes, o culto no lar encontra, inclusive isso. Não nos dando motivo de desistir, viu, gente? Não podemos desistir, não. Contratempos existem. Mas vamos lá. A gente falava, então, que a gente faz comentários breves, né? Procurando aplicar aquele ensinamento que está sendo trazido ali para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária. Com isso, a gente tem que evitar apontar o dedo para o outro. Tá vendo, fulano? Esse texto é para você, né? Evitando com isso críticas, apontamentos, discussões, brigas. Então, o evangelho não é para o outro, o evangelho sempre vai ser para mim. Se o outro não vestiu a carapuça naquele momento, vai chegar o momento oportuno dele entender que aquela lição é para ele e ele se corrigirá. Porque o evangelho não é para a gente ficar criticando, apontando, cobrando, né? Senão vai virar uma discussão e o objetivo principal dele, que é iluminar o nosso íntimo aí, ele vai deixar de existir. Finalizada essa parte, então, dessas análises do texto, essas discussões acerca do texto, trazendo a sua interpretação, nós vamos fazer a nossa prece final, que deve também ser uma prece simples, espontânea, e nessa prece, o que a gente vai pedir? Vai agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos ali, vivenciando mais esse momento de entendimento dos seus ensinamentos, orar por todos nós ali, pela família, fazer os pedidos ali necessários, que a gente julgar pertinentes, orar pelos que estão ausentes, né, por algum motivo possam estar ausentes, ou que não quiseram ainda participar, para que um dia eles possam vir a participar, vibrar, orar pelos amigos, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, né, e por toda a humanidade,
principalmente pelos necessitados de toda a ordem, né? Pelos espíritos que estão necessitados, pelos doentes, enfim, por quem é aquele que o nosso coração ditar ali na hora da nossa prece. Aí nós vamos finalizar o nosso culto, né, com esse agradecimento, tomamos aquela água fluidificada ali um pouquinho e vamos distribuir o resto para uma água em que todos vão fazer uso, né, que as pessoas vão utilizar ali no decorrer dos próximos dias. Como eu disse, deve durar de 20 minutos, no mínimo, né? Aconselhável 30 minutos, mas o mínimo de 20, porque às vezes no princípio a gente não dá conta de fazer mais do que isso, e não deve ultrapassar 1 hora. E vamos cuidar, né, durante a semana, para que nenhuma dificuldade possa impedir a manutenção dessa luz no nosso lar, apagar essa luz do nosso lar, como foi apagada a nossa luz aqui. Visita que chega não é motivo para a gente deixar de fazer o culto. Vamos convidá-la, falar, olha, nós temos aqui a prática do Evangelho no Lar, do culto do Evangelho no Lar, você está convidada a participar conosco, seja bem-vindo, são alguns minutos, depois a gente vai sentar, vai bater papo, vai conversar, mas agora é o nosso momento de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para poder aprender um pouquinho do seu Evangelho. Você é convidado. Mas se a pessoa declinar do convite, não se sinta constrangido e nem preocupado com ele, não vamos fazer o culto rápido porque o fulano está lá esperando, não. Se a visita marcou hora, você diz antecipadamente, nesse horário eu tenho culto para realizar. Se você vier, será bem-vindo, vai participar conosco. Se a pessoa ainda assim vir naquele dia, naquele horário, ele vai ter que aguardar você finalizar o seu culto. Caso ele participe, será um membro ali participando. Se quiser dar opinião, pode deixar que ele dê. Se ele quiser se prontificar a fazer a prece, pode ser que, né, você pode deixar que ele faça. Vai ser um participante e, quem sabe, um futuro também candidato à implantação do seu culto no lar, caso ele ainda não tenha, né? Então, visita no empecilho, menino que chora, e às vezes chora mesmo, criança, cai, bate a cabeça, machuca, tudo na hora do culto. A luz acaba, o outro não chega no horário, alguém tem uma dor de barriga, o vizinho que chama pedindo alguma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa, principalmente no princípio, quando a gente está implantando o culto, para que a gente possa desistir. Não desistam, insistam, porque dessa insistência salutar que vai nascer a prática disciplinada dessa luz na nossa vida. Então, que a gente acende essa luz e não pode deixá-la apagar nunca mais. Ok? Então, a gente tem aqui uma fala do Emmanuel para poder encerrar, Rodrigo. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, ele fala o seguinte: quando o ensinamento do mestre vibre entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada, ela é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro deste paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um, e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Essa fala é de Emmanuel, e ela é, assim, fantástica para poder ilustrar para nós o que é a prática do culto do Evangelho em nosso lar. Com isso, a gente encerra, né, os nossos apontamentos acerca do tema e se coloca à disposição aí da coordenação para o que se for necessário, pedindo desculpas aí por esse breve lapso de tempo, falta energia,
eu não entendo bem de tecnologia, por que que o meu pacote de dados da internet não assumiu o controle aqui? Eu acho que ele está vinculado à rede da casa, né? A internet fixa, não sei. Rodrigo pode me dizer aí o que se faz, o que se passa. E a gente agradece, né, essa oportunidade e se desculpa aí por esse contratempo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Divina? E você falou tudo, né? Quando você começa a fazer as coisas para o bem, por exemplo, você vai fazer o culto, ou você vai fazer alguma ação do bem, alguma coisa que você está frequentando alguma reunião pública, você está fazendo alguma tarefa na casa, tudo implica para dar errado, para você não chegar a tempo, para você não fazer nada. Mas cabe a nós ter a persistência, né, de começar. E o culto no lar, quando a gente começa a fazer ele, a gente sente a diferença também, não só no nosso lar, mas na vizinhança, porque a abrangência dele é muito grande na nossa vizinhança também. Não é só a luz, não fica só na nossa casa, ela vai expandindo para os Tem um lados, né? benfeitor espiritual que fala numa obra do André Luiz que o raio de ação do culto numa casa é de 200 metros de diâmetro. Se eu não me engano, é nos livros Os Mensageiros, que nós estudamos ano passado, eu não lembro o capítulo, mas ele fala, é lá para o final, do meio para o final do livro, eu não lembro o capítulo que é, mas eles falam isso, que a abrangência do culto é uma coisa assim, absurda, que se todo mundo tivesse consciência do poder que tem o culto no lar, ninguém deixava de fazer na sua casa. Você já pensou uma luz dessa em cada lado a lado, cada rua, cada bairro? Que maravilha que seria! Pois é. Seria a paz na Terra que nós tanto estamos buscando, né? Não é? Começaremos na nossa casa e expandiremos para as demais, né? Com certeza. E é bom dizer que a nossa casa tem uma equipe que orienta, né, Rodrigo? A implantação do culto no lar. Se as pessoas estiverem interessadas, acho que é interessante elas saberem, né? Quem ainda não instalou o culto, que eu não tenho instituído ainda, e quiser, nossa casa tem a possibilidade de dar o suporte para que as pessoas possam implantar e acender essa luz vigorosa em seus lares. Isso. A coordenadora da tarefa, se eu não me engano, é a Elza. Quem tiver o contato da Elza, quem quiser o contato da Elza, só nos pedir que a gente passa também para estar entrando em contato, porque como as tarefas da casa não estão funcionando fisicamente, né, mas aí o pessoal do departamento pode dar orientação para vocês virtualmente, como é que funciona e tudo mais. Então, quem quiser interesse, é só mandar para a gente a solicitação que a gente passa o telefone também. E se alguém também se sentir, né, com liberdade, quiser me procurar também, estou às ordens, a gente também pode ajudar nessa implantação aí. Isso aí. Né? Tá joia. A gente agradece, né, gente, a Divina, pelo excelente estudo. Né? Eu fiquei fora um pouco, meu computador deu problema também. Aquela hora que você ficou sozinha na tela, meu computador deu problema, tive que reiniciar ele, conectar tudo de novo para poder depois entrar. Eu fiquei sem entender. Há muito tempo que não acaba a luz aqui nessa região. Do nada acabou a luz geral. E aí, até que a internet reinicia, deu um tempo aí, um lapso. Mas tá bom. Com certeza a mensagem foi passada, né? Espero que sim. Então, a gente agradece, né, gente, a todo mundo que esteve aqui na nossa reunião de hoje, agradecendo a presença de todos, né, que sem vocês essa reunião não estaria acontecendo. Agradecendo mais uma vez a Divina pela presteza, pela disponibilidade de estar passando para a gente o estudo, né? E vamos levar o nosso pensamento, né, gente, ao nosso Pai Maior, para a gente agradecer mais uma vez essa oportunidade de estudo, conhecimento e esclarecimento que tivemos hoje de um tema que ele é de suma importância para todos nós. Um tema que, com certeza, nos esclareceu da importância de estarmos fazendo o nosso culto no lar, o nosso pequeno, mas grande trabalho em relação às vibrações que vamos estar emanando, a blindagem do nosso lar quanto às más vibrações, quanto às más influências. Então, agradecemos, mestre, por essa oportunidade que tivemos desse estudo de hoje.
Agradecemos também, mestre, pelas vibrações que recebemos, pelo direcionamento que todas as tarefas da casa tiveram hoje, pelo apoio que todas tiveram. Pedimos, mestre, que continue nos envolvendo na sua corrente de energia, de paz, de amor. Pedimos também pelos aqueles irmãos que, por algum motivo, não puderam estar com a gente nessa reunião de hoje, mas que todos eles também sejam abençoados, recebam as suas vibrações. E pedimos, mestre, também pela nossa irmã divina, que com presteza, com disponibilidade, fez um estudo para a gente, com carinho, com amor, trouxe as informações para a gente, pedindo, mestre, que ela continue cada vez mais se fortalecendo e divulgando a sua doutrina, os seus ensinamentos, para que mais pessoas, como nós hoje, possam ter acesso a essas informações também. Agradecemos mais uma vez e pedimos, mestre, que abençoe a nossa semana para que ela possa transcorrer com tranquilidade. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, amigo. Boa noite, amigo. Até a próxima, se Deus quiser. Nós agradecemos. Deus abençoe. Amém. Meus amigos, irmãos, muito obrigado a todos. Boa semana a todos. Que Deus continue nos abençoando sempre. E até semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus. Assim seja. Boa noite. Boa noite.